Será mesmo que o segredo do sucesso é o esforço até a exaustão? O que você acha? Eu sou a Eduarda e aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, estudos e também sobre crescimento. Mas e aí, sobre a pergunta do início do vídeo, você já fracassou alguma vez, mesmo tendo se dedicado e se esforçado muito? Acho que sim, né? Provavelmente todo mundo. Só que talvez não é que você não tenha se esforçado o suficiente, mas sim que você tenha depositado todo o seu esforço ou no lugar errado ou do jeito errado. Recentemente, eu descobri que existe uma perspectiva milenar sobre esforço, que é o esforço inteligente. Eu apelidei assim. E meio que é uma observação que eu já tinha feito há muito tempo na minha vida. E eu encontrei nesse livro. É A Arte da Guerra, de Sun Tzu. É um livro bem conhecido. E nesse texto aqui, ó, Ataque por Estratagema, o que o Sun Tzu nos diz sobre a arte de guerrear? Portanto, lutar e vencer todas as suas batalhas não determina uma excelência suprema. Excelência suprema consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. O que ele quis dizer com isso? Basicamente, a excelência suprema não é você lutar e você obter êxito no final, você vencer no final. A verdadeira excelência suprema é você vencer a batalha sem nem mesmo precisar lutar. É o esforço inteligente. É a maneira de guerrear inteligente, usando a sua inteligência e capacidade analítica. Talvez tenha ficado um pouco confuso para você, então eu trouxe um exemplo em foto muito legal que eu achei na internet. Olha, aqui nós temos um diagrama, digamos assim, que ele segue a linha de pensamento do Sun Tzu, que é exatamente aquilo que ele fala na frase. Temos aqui luta, pode ser batalha também, vitória e pensamento. O pensamento é um pensamento estratégico. Entre a luta e a vitória, nós temos a exaustão. E entre a vitória e o pensamento estratégico, nós temos o enriquecimento, que seria a vitória perfeita. Trazendo esses conceitos de guerra, luta, vitória e esforço para nossa época, os nossos inimigos, eles não são outros exércitos, não são outras nações. Os nossos inimigos são a nossa preguiça, a nossa falta de foco, a nossa falta de planejamento e por aí vai. Esses são os nossos inimigos que nós temos que lutar contra todos os dias. Falando mais uma vez sobre a nossa realidade, um exemplo simples. Quem passa em uma prova não é aquele que estudou mais horas por dia, não é aquele que estudou mais dias, é aquele que estudou de forma mais inteligente. Isso é o que mais acontece, tanto em estudo para concurso público, quanto em estudo para o Enem e por aí vai. Muitas vezes você pode até se questionar, nossa, aquela pessoa que tinha o dia inteiro livre para estudar, estudava 12 horas por dia, por que ela não passou? E aquela pessoa que trabalhava durante o dia inteiro passou mesmo assim, estudando menos do que a outra pessoa. É aí que entra o esforço inteligente. Não é quem faz mais, é quem faz de forma mais inteligente. Essa perspectiva do esforço inteligente, nós literalmente podemos aplicar ela em qualquer âmbito da nossa vida, em qualquer um, de verdade mesmo. Desde lavar uma panela no seu dia a dia, até mesmo para estudar. Pelos dados históricos, dá para perceber que a versatilidade do esforço inteligente, né? No caso, eu li ali sobre um livro de guerra, o esforço inteligente já está aplicado lá, e eu vou falar agora sobre panela. Hoje de manhã, quando eu estava fazendo meu café da manhã, tinha uma panela que estava bem grudada, sujeira, e eu precisava usar ela. Eu, ao invés de ficar esfregando por minutos, estragar a minha unha, ficar com dor no braço, esfregando, eu simplesmente peguei um pouquinho de água, coloquei na panela e deixei ela esquentando por 3 minutos. A sujeira saiu sozinha, poupando o meu tempo e o meu esforço. É a mesma coisa na nossa vida. Você literalmente aplica isso em qualquer área. Olha quem tá de companheira no vídeo hoje, o Johnny. Quer ver mais uma vez um exemplo de versatilidade? Eu já dei exemplo de panela, já temos o exemplo de guerra que tá no livro, já dei um exemplo de estudo e eu vou dar mais um exemplo para você ver que até mesmo os melhores e os maiores podem sucumbir ao esforço burro. Napoleão Bonaparte, ele dedicou todos os esforços da França e do exército para ir para a Rússia. Ele não considerou o clima, ele não considerou o tempo e ele também não considerou
que os seus homens tinham a força limitada, porque o nosso tempo e nosso esforço são coisas limitadas, recursos limitados. Ele não considerou nada disso e o seu exército sucumbiu. Eles fracassaram e foram dizimados, porque eles não consideraram fazer um esforço inteligente. Se você vai participar de uma guerra e você envia todos os seus exércitos de uma vez para acabar com outro inimigo sem nem mesmo conhecer ele, qual é a chance de você fracassar? Gigantesca, porque é um esforço burro. Mas o esforço burro, ele não significa que você não se esforçou. Ele só significa que você se esforçou do jeito errado. E assim, agora que você já entendeu a perspectiva do esforço inteligente e o que ele significa, eu vou te dar 2 passos simples para você parar de se esforçar de uma forma burra, para você realmente se esforçar e conseguir alcançar seus resultados. Em primeiro lugar, aprenda a observar as pessoas que já chegaram onde você almeja chegar. Isso vai te poupar tanto esforço burro. E, pessoal, o esforço burro, ele é uma coisa muito perigosa, porque você se esforçar demanda energia, demanda tempo. E se você está se esforçando de uma forma e você só está fracassando, você só está vendo que aquilo está dando errado, assim, a sua motivação e a sua vontade, a sua energia, ela só vai cair. E talvez você até desista, sendo que você nem chegou a se esforçar da maneira certa, da maneira correta. Então, quando você tá ali tentando alguma coisa e não tá funcionando, é legal você recalcular a rota. E como que uma das formas, né, para você fazer isso é você observar as pessoas que já chegaram ali onde você quer chegar. Observe o erro dessas pessoas, aprenda com elas, porque você observando o erro das outras pessoas, você também aprende. O erro, ele ensina muito, né? E a segunda dica que eu deixo aqui pra você se esforçar de uma maneira mais inteligente é: observe se esse esforço que você está fazendo, ele é realmente interessante e frutífero a longo prazo. Porque assim, você batalhar e se esforçar de uma forma assim, extremamente exaustiva no começo, a curto prazo, parece uma coisa muito tentadora. Por exemplo, eu vou virar à noite estudando agora todos os dias até semana que vem. Parece muito tentador a ideia de estudar muito mais horas por dia. Só que você vai chegar na semana seguinte totalmente exausto, você não vai lembrar nem da metade do conteúdo que você estudou, sem contar a sua saúde. Então, observe muito bem essa armadilha de querer se esforçar até a exaustão a curto prazo. Porque a curto prazo parece que funciona, mas é totalmente insustentável você fazer isso a longo prazo. E em qualquer âmbito da sua vida, seja estudo, trabalho, limpeza de casa, qualquer coisa que você imaginar. Então, observe com intenção o que realmente funciona para você ao longo do tempo. Não adianta você pensar, eu vou criar uma rotina pensando só no hoje. Você não pode pensar só no hoje. Você precisa agir com intenção e pensar no futuro. Pensar no longo prazo. Bom, já estamos chegando no final desse vídeo. E eu espero que você aprenda a observar com uma forma assim mais inteligente para você aprender com as outras pessoas. Isso vai poupar muito o seu tempo e vai te poupar também de muitos erros. Mas o erro não é seu inimigo, lembre-se disso. Eu sempre falo isso no canal. E aprenda também a ser intencional. Tudo que você for fazer, faça de forma intencional. Vai te poupar também muito tempo e muitos erros. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você seja uma pessoa mais inteligente. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal aqui embaixo. Nossos conteúdos são extremamente interessantes e te ajudam a evoluir. Eu também estou nessa fase de evolução. E é isso. Até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção.